Olá, eu sou Renata Cardinale e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre empatia. Ou não ter, ou não saber fazer, ser empático. Eu quero contar para vocês uma situação que me fez revisitar um material aqui a fim de realmente tentar exercitar essa empatia que parece às vezes super fácil, né? Se colocar no lugar do outro, acolher o outro, mas que por muitas vezes parece um Frankenstein, né? Uma loucura. Recentemente eu passei por uma situação assim, em que diante de um grupo havia uma determinada pessoa que sempre trazia um problema e sempre colocava discussões assim enormes e difíceis, e não um grau de complexidade do tema, mas pessoas que problematizavam num negativo, nada era bom, tudo era difícil. E aí eu fiquei analisando o meu comportamento diante dessas pessoas e dessa situação. Quem me conhece sabe que eu tenho uma forma de viver muito positiva. Eu sou uma pessoa muito otimista, muito pra frente. Eu gosto de ser assim, eu sempre fui assim. Sempre fui alguém que buscava enxergar o lado bom das coisas, sempre busquei alternativas. Enfim, é da minha personalidade, é meu isso. Eu brinco que eu sou de peixes. Meu signo é esse. Então eu falo que peixe tá sempre pra frente, sempre nadando pra frente, né? Então, viu o que aconteceu, olha a paisagem, segue. E eu tento sempre seguir olhando as coisas boas da vida, as situações como oportunidades. Claro que tudo isso ao longo de anos de treinamento, mas é um traço da minha personalidade, da minha característica ser alguém muito positiva. Então, quando eu tenho que lidar com pessoas que são extremamente negativas e para baixo e down, e que são pessoas que não se permitem experimentar o diferente, eu confesso que eu preciso silenciar e por muitas vezes só aguardar passar esse movimento, né, dessa pessoa para então conseguir interagir. E aí passei por uma situação dessa e eu fiquei pensando se eu estava conseguindo ou não ser empática. E aí eu vim revisitar o meu material. Às vezes eu acho que eu consegui, às vezes eu acho que eu não consegui, né? Aí eu vim visitar um material aqui da Carla Tiepo em que ela falava assim, que compartilhando a emoção do outro, nós compreendemos a nossa própria emoção. Isso é se educar emocionalmente. E aí eu me lembro que na roda assim de conversa, nas discussões, quando a pessoa trazia, não dá, é ruim, é pouco, sempre down, 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 eu falava, olha, eu entendo o que você está dizendo, acredito que você tenha vivido algumas situações que te fizeram pensar assim. Porém, também vivi essa situação que me fez pensar assim, será que você consegue? Aí eu falava, bom, compartilhei da emoção dela? Um pouco. Talvez. É tão difícil, né? Pensar em empatia é tão complexo. Mas, de novo, vamos lá. A Carla Tiepo falava que a gente nunca consegue sentir a natureza do que o outro está sentindo, mas que a gente consegue se aproximar quando nós nos sentimos pertencentes a esse grupo. Então eu fiquei pensando, eu tenho um grupo de pessoas e aí eu tento me aproximar do que essa pessoa está sentindo, mas sentir na pele o que ela sente, eu não sei. Qual a necessidade dessa pessoa que não foi atendida para que a reação dela fosse sempre aquela negativa, pesada, diante de qualquer sugestão, diante de qualquer mudança? Eu não consegui identificar qual necessidade que não era. Na verdade, no meu íntimo, eu até pensava, é ego e vaidade. Sabe, como criança mimada, que quer sempre fazer valer a própria opinião. Ai, que preguiça, mas ok, faz parte do processo de aprendizagem, mas ai, que preguiça, mas ai, ok, faz parte. Eu fico nesse diálogo às vezes, né? Mas ai, que preguiça, mas faz parte do aprendizado. Mas é isso, eu tentava me aproximar, mas ao mesmo tempo eu falava, eu não pertenço a isso, eu não... Ai, eu pertenço a esse grupo, mas eu não pertenço a essa esfera, dessa forma, né? E aí eu falava, oh my God, que difícil. E aí eu vou contar pra vocês, como ser humana que sou, a minha estratégia. Por muitos momentos eu silenciava, aguardava os pitis, aguardava, né, eu brinco que são chiliques às vezes. Eu aguardava, esperava passar, e aí eu ouvia a pessoa, não é que eu ignorava, não. Eu aguardava passar ouvindo o que a pessoa estava falando. Quando terminava, eu dizia, eu entendo o seu ponto de vista.
E eu também entendo que nós possamos tentar dessa forma, e eu também percebo que essa também é uma possibilidade. Eu tentava considerar o que o outro trazia, mas também mostrava outras formas de conseguir enxergar a mesma situação. Então essa foi a forma como eu consegui acolher essa pessoa para tentar ressignificar e dar um outro rumo, né? Por muitas vezes eu tive até que lembrar, olha, apesar do seu achar, apesar do seu querer, apesar do meu achar e do meu querer, existe um capitão nesse barco e esse capitão tá pedindo que nós, tripulação, o ajudemos a caminhar para cá, navegar para cá. Ele precisa do nosso apoio para conseguir fazer esse barco escola navegar rumo a mares mais calmos. Então nós, como tripulação, precisamos um puxa a corda, o outro amarra, o outro segura o barquinho, o outro leva a comida, cada um executando a sua função, pensando no bem coletivo. Aí a Carla Tiepo até traz aqui, né? Ela fala pensando sobre compaixão, que é o desejo de construir o bem-estar da coletividade. Então, atuando na compaixão, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho juntos como equipe, fazendo valer aquilo que precisa ser feito, que é fazer a escola andar, que é os alunos materializarem os seus aprendizados, os professores serem formados, concluírem as suas etapas, atingirem os seus objetivos, fazer valer a missão da escola. Mas o quanto isso por vezes é difícil. E aí, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que para mim fez muito sentido. Eu fiz um curso uma vez sobre inteligência emocional e aí ele dizia assim, para você se perceber de qual grupo que você pensa fazer mais parte. É uma análise que é chamada de teoria das fases dos grupos, que é para você entender como é que o seu grupo, a sua equipe atua. Com base no quê? Com base em qual sentimento que a sua equipe atua. E aí eles perguntavam, né? Em qual grupo você se sente mais representado? E aí, vou contar para vocês. O primeiro grupo que ele traz é o seguinte, é o caórdico. Ele é um grupo que necessita de referências. As pessoas do grupo não falam aquilo que pensam na presença das autoridades. Elas ficam quietinhas, evitam o conflito e seguem a maré. Quietinho, vai, ela mandou, faz, ela mandou, faz, ela mandou, faz. Aí eu fiquei pensando no barco. Eu falei, não, isso não representa. Não me representa como tripulante. Eu não fico quietinha, pelo contrário. Eu valorizo, eu olho, eu elogio, eu dou sugestões, né? Porque acho que a sacada é essa, né? Nós sermos capazes de fazer críticas, mas atribuindo também a elas uma sugestão de um diferente. O que nós vemos muito o tempo todo são críticas e poucas sugestões. Recentemente eu passei por uma situação dessa, onde uma profissional perguntou para outra, tá, tudo bem, você apontou vários defeitos, você colocou para nós vários problemas, você tem alguma sugestão? E aí eu me lembro que a garota disse, não, eu não tenho nenhuma. Aí fez-se um silêncio na sala e a gente disse, bom, então se você não tem nenhuma melhor, é sinal de que essa que tá posta é a melhor, né? E precisa ser aceita. Enfim, mas veja se você faz parte desse grupo dos caórdicos, o grupo caórdico, que é esse, que é aquele que fica quietinho, pelo amor de Deus, a chefe tá aí. Eu já trabalhei numa escola assim, onde a diretora chegava, a gente fazia um... Nossa, era horrível, gente, péssimo, mas eu trabalhei numa escola assim, onde as pessoas se sentiam amedrontadas, ameaçadas pela diretora. Olha que irônico, né? Falando de educação, onde a gente deveria inspirar pessoas, a gente amedronta, afugenta, né? Mas ok, aprendizado também, espero que ela tenha aprendido. E aí ele fala do segundo grupo, que é o grupo do estranhamento. O grupo tá com muita desconfiança. Tudo que você fala, faz... Muitos questionamentos e o tempo todo reclamação. Nesse grupo, busca-se conflito de maneira desnecessária. O que você acha de pôr o lápis aqui? Ai, não, o lápis aqui não, porque... Tá, então e se a gente colocar aqui? Não, aqui também não. Mas você tem alguma sugestão? Não. É um grupo que o tempo todo tá descontente. Tudo é motivo para um descontentamento. É um grupo que não tem constância, que sempre tá ruim, e aí sempre quer mudar porque tá ruim, nunca tem acho que talvez aqui possa ser, talvez possamos seguir assim também por um tempo e avaliar, não. Nunca é possível, sempre está ruim. Esse é o grupo do estranhamento. Aí tem o grupo da diferenciação,
que o grupo tá no marasmo e acha que qualquer esforço ou ação não vai mudar nada. Sabe aquele famoso feijão com arroz? Ah, é assim mesmo. Ah, não vai mudar nada, deixa assim. Não vai vir ganho nenhum, deixa assim do jeito que tá. As pessoas são pessoas que não possuem motivação, tesão, vontade, sabe, de fazer. E esse é o grupo da diferenciação. É engraçado que eu fico pensando aqui como professora. Ai, por que Dona Laura falou isso, né? Como professora, já sabe que eu sou professora, né? Ok, Renata. Fico pensando que dentro do meu núcleo profissional, a ideia é essa, né? A gente transita por vários grupos o tempo todo. E aí, por muitas vezes, eu me reconheço em alguns, por outras não. Já me reconheci mais em uns, menos em outros. Mas seguimos o jogo. Inclusive, o próximo grupo é o grupo do jogo. Então, já tivemos o caórdico, que é o não fala, fica quietinho, ela tá chegando, olha lá, que medo, não, tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. O segundo do estranhamento, que é o que reclama, arruma conflito, tudo é problema. O da diferenciação, que é o grupo desanimado, ai, não, deixa. E o grupo do jogo, que é o grupo da empolgação. E é um grupo que é autônomo, que é o vai. Meu pai falava uma frase dessa, ele falava assim, que era muito mais fácil puxar pessoas que atuavam dentro, por exemplo, do time do jogo, que era aquela galera, vai pra frente, vai, vamos fazer, vamos acontecer, do que empurrar, sabe? Tipo boi. É melhor empurrar, não. É melhor puxar o boi do que empurrar? Uma coisa assim. E aí ele falava, esse grupo, o grupo do jogo é esse grupo empolgadão, autônomo, é um grupo que cria as regras, é um grupo que dialoga, que faz acontecer, que busca a melhor forma, a melhor estratégia no coletivo para se arriscar em novos projetos, para tentar novas perspectivas, mudança. Então, esse é o grupo do jogo. E ele fala que cada um desses grupos é movido por um sentimento. Então, por exemplo, o grupo do caórdico é o medo. O grupo do estranhamento, que é o do conflito, do problema, é o grupo da raiva. São pessoas que são movidas por esse sentimento. O grupo da diferenciação, deixa aí, tá sussa. É o grupo da tristeza. E o grupo empolgado e autônomo é o grupo da alegria. Então, eu fiquei pensando, para mim fez muito sentido esse tipo de grupo e me ajudou a identificar em qual grupo que eu mais atuo, quais são as pessoas que mais permeiam o meu universo profissional, com quais pessoas eu mais me identifico. E eu confesso que eu sou do grupo do jogo. Se eu tivesse que me classificar aqui nesse, eu sou do grupo do jogo, eu sou do grupo da alegria, movido à alegria. Eu falo que, estava conversando com uma amiga recentemente, eu tenho muito tesão pela minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que tem um propósito, tem um porquê. E cada dia que passa, eu tenho mais clareza de que estar na educação não é pelo outro, é por mim. Parece até meio egoísta, né? Mas eu percebo que estar na educação faz com que eu realmente tenha que aprender aquilo que eu quero ensinar. Louco, né? É um desafio pra mim. Só um minutinho. Frederico Romeu. Fred. Muito obrigada. Cachorro. E pra mim sempre fez muito sentido estar na educação, em especial porque eu sabia que eu ia ter que aprender tudo que eu li assim na teoria, dos teóricos, das possibilidades, que eu teria que primeiro aprender a fazer para depois querer ensinar para o meu aluno. Tem um amigo meu que fala uma frase ótima: quem você pensa que você é na fila do pão? Sabe? Você é só mais uma na fila do pão, fica tranquila, tem muita coisa ainda para você aprender. Então hoje eu fico sempre nessa perspectiva, o que eu ainda preciso aprender que eu não sei, para depois então poder ensinar. O que o meu aluno está me ensinando? O que eu hoje já sei que eu posso ensiná-lo? É uma troca, mas o tempo todo me colocando nesse patamar de aprendiz. Então, para mim, estar na educação é esse tesão, é essa vontade, é esse propósito de começar em mim e terminar em mim. Então, eu começo a estudar e tento aplicar, eu começo a estudar e tento rever, eu começo a estudar e tento ressignificar. Parece até que às vezes a gente fica numa ambiguidade, né? Aqueles dois lados, uma dicotomia, fica, mas é mesmo? Não, mas é, sabe? Então a gente fica o tempo todo alterando a nossa perspectiva, a nossa lente, mudando a nossa retina. Inclusive, nesse próprio curso ele falava sobre isso,
sobre a importância da gente ajustar a nossa lente, fazer uma modificação de retina, que é, cada vez que eu olho para essa mesma situação, eu adiciono 3 coisas que eu vejo. Por exemplo, quando você vai a uma exposição, então você vê um quadro, a tendência é que você foque o seu olhar em um determinado detalhe. Numa próxima vez, quando você olhar esse quadro, você vai prestar atenção num outro detalhe. E a cada olhada desse quadro, você vai adicionar um outro detalhe. Então isso é crescer, e isso vai ao encontro também do que eles chamam de ser antifrágil, que é, diante de um impacto, diante de uma pressão, diante de um abalo, você retoma a sua estrutura, porém com um crescimento, diferente da resiliência, que é o voltar à sua estrutura original. Ele fala que não, a gente tem que ser antifrágil, a gente tem que levar o impacto, perceber as coisas e crescer com elas. Ampliar a nossa retina, ampliar o nosso olhar, adicionar informação. Então eu deixo aqui meu questionamento para você. De qual grupo será que você faz mais parte? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Para pensar, são pessoas mais do grupo caórdico? São pessoas mais do grupo do estranhamento, da diferenciação ou do jogo? Qual perfil você acha que é mais o seu? Inclusive, ele diz aqui que existem algumas técnicas para a gente conseguir se melhorar se nós nos percebemos, nos reconhecemos dentro desse grupo. Ele fala o seguinte, uma das técnicas para o grupo deixa eu baixar aqui, dos caórdicos é o seguinte: coloque as pessoas na mesa e peça para elas darem as sugestões, colocarem suas perspectivas diante da mesma situação. Então, aquele grupo que nunca fala porque tem medo do chefe, da chefe, o que quer que seja, coloque eles na mesa para você treinar. Faça isso com você mesmo, você com você mesmo. Também é uma dica. Pega lá o problemão e fala, bom, eu faria dessa forma, minha opinião sobre isso é essa. Se você não conseguir fazer ainda dentro de um universo macro, faça com os seus colegas, né? Porque conforme você vai falando, conforme você vai se abrindo, a tendência é que você vai se sentindo à vontade, porque outras pessoas vão aderindo a esse seu movimento, né? Então faz esse teste. Se você acha que você é aquele que tem medo de falar, exponha para pequenos grupos, para pessoas que você sente confiança, porque aí você vai ver se as outras também se identificam e assim a gente vai ganhando força, o grupo vai ganhando força, né? Se você se percebe mais nesse grupo do estranhamento, ele fala o seguinte, da negociação em conjunto. Então, tudo é negativo. Ok, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fazer uma escolha. Qual que será essa escolha? Tem que ser essa. Ó, veja, você disse essa e essa. Alguém vai ter que ceder, nós precisamos escolher uma. Qual que vai ser a melhor? Quem vai ceder dessa vez? Quem vai abrir mão? Quem vai ressignificar? Como que a gente vai fazer para juntar todas essas ideias e trazer uma só? De todas elas. O Mário Sérgio Cortella fala, né? Até quando que a gente vai ficar brigando por qual ideia é melhor do que a outra? Ele fala, gente, sejam espertos. Se você só tem uma e vem um carinha e traz outra, olha agora, você tem duas. Mágico, né? Então vamos ser espertos. Temos 4 ideias. Meninas, não dá para atender a necessidade de todas. Ou, pessoal, não dá para atender a necessidade de todas. Como que a gente pode juntar tudo aqui, né, e fazer um apanhadão, construir um nosso, um Frankenstein, né? Se eu não me engano é o Perrenot, Bourdieu, é o Perrenot, se eu não me engano é o Perrenot que fala que se nós compreendêssemos que estar em sala de aula é complexo, se nós entendêssemos que estar em sala de aula é uma junção de fatores, uma junção de teorias, é uma junção de propósitos, talvez se o Frankenstein fosse um pedagogo, ele não seria tão assustador, entende? Porque nós sabemos, como pedagogos, como professores, que o tempo todo a gente está juntando pecinhas, mudando, ressignificando, dando uma cara nova, né? E se a gente assume isso, que a gente pode construir com peças diferentes, esse Frankenstein não é tão assustador assim, porque a gente já compreende. Então, essa é uma estratégia, negociar, né, com o grupo do estranhamento. O grupo da diferenciação, ele fala o seguinte, ó: ouça o monólogo das pessoas e do grupo, aceite as emoções e identifique as necessidades. Escutar aquele, é assim mesmo, é ruim, não entendo. Conversa, reflete, mas peraí, você está dizendo que é assim mesmo, mas o que a gente tem? É isso? O que você acha que a gente poderia fazer? Começando no micro. Você tem uma sugestão? Tem.
sobe um degrau. Você tem mais uma? Sobe um degrau. Pra gente conseguir sair do padrão, né? E aí o grupo do jogo, que é o grupo da animação, galera da empolgação, ele fala o seguinte: pergunte como eles podem entregar 100. Então, se aquele grupo que é animado, se você é aquela que participa de tudo, que já faz tudo, que é proativa, piririm, pororó, o que você pode fazer de muito diferente que nunca foi feito? Esse talvez seja um estímulo. Eu confesso que vira e mexe, assim, a cada ano eu tento me reinventar de pensar: o que eu vou fazer que eu nunca fiz? Onde é que eu vou colocar esse brinquedo que eu nunca coloquei? Como é que eu vou arrumar essa sala de forma que eu nunca arrumei? Como é que eu vou elaborar uma roda que eu nunca... Uma roda que eu nunca propus? Como é que eu vou montar uma dinâmica de acolhimento que eu nunca fiz? Eu sempre tento trazer para minha prática um nunca. Porque esse nunca me possibilita criar algo nunca criado. Fazer o nunca feito, o não tentado. Então, fica aí essa dica, gente. Acho que vale a pena pensar, né? Acho que vale muito a pena a gente pensar em qual grupo que a gente se encontra, quais são as pessoas que estão ao nosso redor, pra gente poder mudar, transmutar, evoluir, pra gente conseguir atuar nessa área que já é um tanto quanto difícil e que exige de nós não só resiliência, mas a antifragilidade, um crescimento, uma lapidação, né? A gente vai lapidando, vai lapidando o nosso próprio diamante. Quanto mais a gente amplia nosso leque de possibilidades, mais ferramentas a gente tem para lidar com as situações do dia a dia. Então, fica o meu convite, que você consiga ampliar o seu leque de possibilidades, lapidar o seu diamante, se perceber dentro do grupo, identificar as pessoas que estão dentro do seu grupo para você saber melhor como atuar com elas. Olha que processo de autoconhecimento. Se eu já sei que aquela garota ali é negativa, que nem a que eu contei, né? Se eu já sei, tá, mas me fala uma coisa. O que você acha que dá pra gente fazer? Para pra pensar, pega essa situação pra você. Como que você faria? Tá, será que dá? Posso fazer isso? Devo? Quero? É permitido? Não é? Aí você coloca a pessoa pra pensar, né? Então, confesso que é um aprendizado. Sei fazer? Não, estamos em prática o tempo todo. Mas eu acho que é isso. Nós precisamos sempre tentar buscar conhecimento para aprimorar a nossa prática. Fica aqui o meu convite para você. Muito obrigado pela atenção. Um beijo. Tchau, tchau.